Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos. Nós celebramos hoje essa solenidade do corpo de Deus, a solenidade de Corpus Christi. Celebramos esse mistério central da nossa fé e que deveria ser algo central na nossa existência de cristãos. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, ressuscitado, se encontra vivo neste mundo e se encontra vivo, presente no sacramento da Eucaristia. A hóstia santíssima, a hóstia consagrada, a Eucaristia, seja como sacrifício. A Eucaristia é a renovação do sacrifício que Jesus ofereceu de uma vez por todas de si mesmo sobre a cruz. É o mesmo sacrifício da cruz, oferecido, porém, de um modo diverso, de uma maneira incruenta, mas é o mesmo sacrifício. Como dizia, a Eucaristia, seja enquanto sacrifício, seja enquanto a presença real, substancial de Jesus na hóstia consagrada, deveria ser o grande centro, o grande norte da nossa vida de cristãos. Essas palavras do Senhor na última ceia, que nós repetimos a cada vez em que fazemos aquilo que Ele nos mandou: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Não são palavras meramente simbólicas, são palavras com a força da palavra do Deus encarnado. São palavras que têm a força do Espírito Santo. E uma vez pronunciada sobre o pão e o vinho por um sacerdote validamente ordenado, a substância do pão e do vinho se converte verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo e, por concomitância, em Cristo total. O seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade, é Ele, é o Senhor. E por isso nós nos ajoelhamos diante dEle. E por isso nós o adoramos. E faria pena se a Eucaristia fosse na nossa vida algo meramente secundário. Faria pena se a presença amorosa do Senhor, que se perpetua até o fim dos tempos, fosse para nós um simples ritual externo ou uma simples obrigação religiosa. E hoje, nesse dia, nessa festa feita para que nós honremos publicamente a presença real de Jesus Cristo, nós nos comprometemos e pedimos a Jesus, que está no sacrário e que logo mais em poucos instantes estará sobre o altar, nós pedimos que nós o amemos. Que nós hoje, nesta Santa Missa,
desagravemos tantos pecados de indiferença feitos contra o corpo e o sangue de Jesus, que nós desagravemos tantos abusos, sacrilégios, comunhões indignas que são feitos e nos comprometemos a viver nele. E no capítulo 6 do Evangelho de São João, antes de Jesus instituir a Eucaristia, preparando os seus apóstolos para esse mistério tão grande e querendo também deixar estas palavras para que nós nos preparemos sempre para recebê-lo, Jesus disse com toda clareza: a minha carne é uma verdadeira comida, o meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, são palavras do Senhor, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que a Igreja considera o sacramento da Eucaristia não simplesmente um entre os 7 sacramentos, mas este é o maior sacramento. E nós podemos dizer que, de alguma maneira, todos os outros 6 sacramentos, eles nos levam para a Eucaristia, porque todos os outros sacramentos, e não somente os sacramentos, mas toda a ação da Igreja nesse mundo, o ensino da verdade, o anúncio do Evangelho, as obras de caridade que a Igreja realiza, tem uma finalidade, que é levar os homens para Deus, levar os homens a unirem-se a Deus. E essa união com Deus já acontece na Eucaristia. Cada vez que nós recebemos a Sagrada Comunhão, acontece uma coisa extraordinária, que é o seguinte: na Eucaristia se unem, quando nós assistimos a Santa Missa e comungamos, se unem passado, presente e futuro. Como assim? Passado, porque, como eu dizia, a missa torna presente sobre o altar de uma maneira verdadeira o sacrifício de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas no Calvário. Presente, porque quando comungamos com as devidas disposições em estado de graça, nós recebemos atualmente as graças de Deus necessárias para a nossa santificação. Recebemos a fé, a esperança, a caridade. Por meio da comunhão, se nós recebemos devidamente preparados, Deus cancela em nós os pecados veniais, os pecados leves. Deus esfria em nós as paixões, aumenta as nossas disposições para amá-lo e para amar o próximo, e nos concede todas as graças necessárias para a nossa santificação. E a Eucaristia ainda une-nos ao futuro, porque quando nós comungamos, de alguma maneira nós já antecipamos aqui o céu. Naqueles 15 minutos em que a hóstia consagrada permanece no seu corpo até que as espécies sejam digeridas, você de alguma maneira antecipa o céu. Você ainda não vê a glória de Deus que você verá no céu, que Deus nos ajude a chegar lá, mas você já antecipa. E é por isso que, quando nós recebemos a Santíssima Eucaristia, convém que nós estejamos com disposições semelhantes na nossa alma àquelas que nós desejaríamos ter no momento do nosso encontro definitivo com Deus, no momento da nossa morte, porque a Eucaristia é já, nesse mundo, o encontro com Deus e o maior que nós podemos ter antes de morrer. Eu gostaria, por isso, de repassar brevemente algumas condições. Quais são as condições para que nós recebamos bem a Eucaristia? Na leitura que nós fizemos hoje da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, infelizmente o lecionário corta a parte seguinte da leitura. Se nós continuássemos, São Paulo diz: todas as vezes de fato que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Na sequência, São Paulo diz palavras mais ou menos assim: portanto, cada um examine a si mesmo, porque aquele que come este pão, a Eucaristia, aquele que recebe o corpo do Senhor, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação.
Então convém, e por isso a igreja nos dá alguns critérios para nós recebermos bem a Eucaristia. Não sei se vocês já passaram para pensar nisso, mas tudo aquilo que Deus nos dá, e Deus continuamente nos dá graças, a começar pela graça da nossa própria vida, tem efeitos às vezes opostos, conforme as nossas disposições. Para uns Deus dá prosperidade, e eles louvam a Deus por isso. Para outros a mesma prosperidade é uma ocasião de orgulho, de soberba. Alguns recebem, dificuldade, doença, e se santificam com isso. Para outros, a dificuldade e a doença levam-lhes à amargura, à revolta, à rebelião. E não é diferente com a Eucaristia. Quando Nosso Senhor, na Eucaristia, encontra uma alma bem disposta, Ele santifica, orna, embeleza essa alma. Quando Ele encontra um coração fechado, esse coração por si mesmo se endurece e, nas palavras do apóstolo, come e bebe a própria condenação. E quais são essas condições para recebermos o Senhor? Primeira, fé. Acreditar firmemente que depois da consagração, aquela aparência de pão não é mais pão, aquela aparência de vinho não é mais vinho, mas é o próprio Jesus Cristo ressuscitado e vivo. É isso que se requer, até mesmo numa criança de 6 anos para receber a primeira comunhão. Que reconheça, é Jesus. E nós tentamos fazer o máximo para que as pessoas reconheçam, que se ajoelhem, que dirijamos todo o nosso afeto, o nosso amor a Ele no momento da consagração e imediatamente antes da comunhão, preparando-se espiritualmente. Nós adoramos Jesus. E sobre isso, Santo Agostinho tem uma palavra um pouco dura. Ele diz o seguinte: ninguém receba este sacramento sem antes adorá-lo. Se não o adorarmos, pecamos. Não é simplesmente uma partilha, não é simplesmente um momento comunitário, não é simplesmente algo que me dá uma grande paz no coração. É o Filho de Deus encarnado e preciso recebê-lo com fé, profunda reverência, profunda adoração. Mas além disso, uma condição imprescindível, uma segunda condição, caridade no coração. E aqui eu gostaria de desdobrar em 2 coisas a caridade no coração. Primeira, Jesus diz: se o teu irmão tem algo contra ti, e tu vais oferecer a tua oferta a Deus diante do altar, antes de deixar ali a tua oferta, reconcilia-te com o teu irmão. Eu mudaria essas palavras. Antes de receber a Eucaristia, perdoa de coração. Ainda que o seu coração não sinta isso, né? Perdoar não é uma questão de sentimentos. Perdoar é algo que se faz com a vontade sustentada por Deus. Perdoa com todo o teu coração. Não dê desculpas para você mesmo. Olhe para Cristo crucificado que diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Perdoa com todo o teu coração quem quer que seja, afaste as tuas mágoas, afaste os teus rancores, se aproxima da Eucaristia com o coração limpo. E um outro aspecto da caridade é o seguinte: estar em estado de graça. Sobre isso o Concílio de Trento e o ensinamento permanente da Igreja é muito claro. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado grave, antes de voltar a receber a Sagrada Comunhão, deve pedir perdão a Deus no sacramento da confissão. E depois, de uma vez reconciliado sacramentalmente, volta a comungar. Você faltou na missa de domingo, se você distratou, gritou com os seus pais, se você disse alguma calúnia grave sobre alguém, se você cometeu um pecado contra o 6º mandamento, contra a castidade, pede perdão a Deus, vai, se confessa e depois, com a alma purificada, receba Nosso Senhor com a alma limpa.
Cada qual, de São Paulo, repito, examine-se a si mesmo. Depois, uma outra condição para receber bem a Eucaristia, observar o jejum de 1 hora antes do momento da comunhão. Veja, até não muitos anos atrás, o jejum obrigatório era da meia-noite do dia anterior. Para facilitar o acesso dos fiéis, a Igreja permite muito generosamente que seja só 1 hora, mas 1 hora sem alimentos, sem bebidas, exceto água, ou remédios são permitidos, né? Remédios que alguém tem que tomar, mas 1 hora, né? Sem café, sem suco, sem a pipoca que tem na frente da igreja. É ótima a pipoca da frente da igreja, mas é para depois da missa, não para antes da missa, 1 horinha, para não confundir o alimento espiritual com um alimento comum. Além disso, nós, ao recebermos a comunhão, convém que nós tenhamos, primeiro, uma preparação antes de receber a comunhão. Se possível, chegue na missa 5, 10 minutos antes. Na casa de Deus, evite com todas as tuas forças a distração voluntária por meio do celular. Aproveite o tempo que você recebe, 15 minutos mais ou menos, para que a hóstia se dissolva no seu estômago. Aproveite esse tempo para falar com Jesus, para adorar Jesus. A nossa concupiscência, o nosso desejo de fugir da presença do Senhor faz frequentemente que nós queremos imediatamente sair correndo e fazer outra coisa e nos dissipar. Aproveita esse tempo, fale com Jesus. Santa Teresa d'Ávila dizia que Jesus não negava nada que ela pedia depois da comunhão. Aproveitemos esse que é o momento mais importante de todo o nosso dia, de toda a nossa semana, para aqueles que vão na missa só no domingo, o momento imediatamente depois da comunhão. E aqui eu gostaria também de dizer algo, na verdade é quase fazer um apelo, que é o seguinte: infelizmente, nessa época da pandemia, sob o pretexto dos cuidados, etc., que devem ser tomados, sem dúvida, para evitar contágios, infelizmente se presenciaram alguns abusos com relação à Eucaristia, e alguns abusos com relação à distribuição. Aconteceu que se alargou um pouco mais a prática de se receber a comunhão na mão, que é uma prática durante séculos era proibida, hoje é permitida pela disciplina da Igreja atual, mas ainda assim eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Uma vez que o pão é consagrado e se torna o corpo de Cristo, ele inteiro, em todas as suas partes, é o próprio Jesus. Então, se o sacerdote fracionar uma hóstia em 10 pedaços, em cada um dos pedaços é Nosso Senhor Jesus Cristo, inteiro. Em cada fragmento é Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que um pequeno fragmento. Por isso, nós, ao distribuirmos a comunhão aqui, usamos aquelas bandejas, aquelas patenas de comunhão, porque caem fragmentos enquanto a comunhão é distribuída. Então, se alguém recebe a comunhão na mão, como atualmente é permitido, eu recomendaria vivamente receber na língua, para evitar acidentes, para manifestar um sincero espírito de adoração. Se alguém, por uma razão justa, recebe na mão, tem a responsabilidade grave de controlar, olhar se não fica algum fragmento na palma da sua mão ou nos seus dedos. E ficando um fragmento, deve levá-lo à boca, porque seria indigno e, por que não, uma profanação, nós simplesmente lançássemos um fragmento da Eucaristia por descuido no chão. E São Paulo, nessa sequência que eu disse, que ele diz: cada um examine-se a si mesmo, quem come e bebe sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a própria condenação. Em seguida ele diz o seguinte: é por isso que existem tantos fracos entre vocês, dando uma dura nos coríntios. Não é o nosso caso, graças a Deus. Mas diz, por isso que existem tantos fracos entre vocês. E sem dúvida, a falta de amor, de cuidado,
de reverência à Eucaristia é uma grande causa de enfraquecimento na fé. A falta de amor e de reverência à Eucaristia não é só um capricho, uma coisa, mania de padre. Não. É algo que leva a ruir todo o edifício da nossa vida espiritual. Porque se nós não agimos em conformidade com essa fé, de que a hóstia depois da consagração é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, ou se nós agimos superficialmente com relação a Ele, vai ser muito difícil ser coerente até as últimas consequências com esse mistério e com a fé que Ele nos revelou. Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora. Nossa Senhora estava ali presente no sacrifício de Nosso Senhor na cruz e que se uniu plenamente a Ele. Nossa Senhora, que segundo a tradição, muitas vezes depois recebeu a Sagrada Eucaristia, depois da ascensão de Jesus aos céus, das mãos do apóstolo São João. Vamos pedir a ela que nos ensine a receber Jesus com a mesma pureza, humildade e devoção com que ela recebeu e com que ela o adora no céu, com o Espírito e o fervor dos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.